A introdução do ou é bem tranquila também. Para eu provar um alfa ou beta, eu posso provar a partir de alfa. Como assim? Se eu falar com vocês que eu tenho um cachorro, vocês vão concluir que eu tenho um cachorro ou um gato. E a eliminação do ou? A eliminação do ou é a regrinha que gera mais problemas nesse primeiro momento, ok? Então vamos com calma. Pessoal, a eliminação do ou é o seguinte. Se eu tenho como premissa que alfa ou beta é verdadeiro, eu vou provar um gama. Esquisito, né? O que gama tem que ver com alfa ou beta? Pessoal, percebam, né? A partir de alfa eu chego em gama, a partir de beta eu chego em gama. Todos os caminhos levam a Roma. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos assim. Eu disse para vocês no primeiro dia de aula que eu tenho um carro ou uma moto. Vocês não sabem qual veículo eu tenho, certo? Mas eu disse também que se eu tiver um carro, eu venho da aula. Esse exemplo em época de pandemia não é o melhor, mas é o que eu tenho. Eu disse também que se eu tiver um carro, eu venho da aula. Se eu tiver uma moto, eu venho da aula. A pé eu não venho, por exemplo. Então, qual é a conclusão? Se vocês sabem que eu tenho um carro ou uma moto, a conclusão é que eu vou vir da aula. Porque eu disse isso anteriormente, vamos dizer assim. Basicamente, a gente está fazendo o seguinte: a gente vai assumir alfa num primeiro momento, e a gente vai mostrar que se alfa for verdade, gama também vai ser. E a gente deixa isso aqui de lado. E a gente vai assumir beta. A gente vai provar que se beta for verdade, gama também vai ser verdade. Ou seja, a gente provou que independente, né, eu não sei se alfa ou se beta é verdade, mas de um jeito ou de outro eu vou chegar em gama. Ou seja, a conclusão lógica é que gama vai ser verdade. Pessoal, aqui eu também preciso tomar o cuidado com minhas, como fala, com o escopo, tá? Então, esse alfa aqui eu vou assumir para provar o gama da esquerda e esse beta eu assumo para provar o gama da direita, tá? Eu não posso inverter as coisas, não. Seguindo, a gente tem umas duas regrinhas aqui que eu chamei de RAA, mas na verdade a primeira chama CTR, só a segunda chama RAA. Bom, a CTR é essa regrinha esquisita aqui, que diz que se eu tenho como premissa falso ou uma contradição, daí que vem o CTR, eu posso provar alfa. Estranho, né? Mas pelo menos, se você chegar nesse tal desse falso, acabou o exercício, porque você bota o resultado que você está querendo ali naquele alfa e você terminou o exercício. Pessoal, para entender isso daqui, vamos com um exemplo. Quer dizer, existe histórias aí em quadrinho que diz que se você for picado por uma aranha radioativa, então você escala prédios. E aí a pessoa acha que isso é verdade e leva para o mundo. Né? A pessoa assume como premissa isso, a pessoa assume como verdade que aranhas radioativas fazem escalar prédios. Pessoal, quando a gente faz esse tipo de prova, né, por contradição, claro, a gente consegue provar qualquer coisa. Mas por que a gente consegue provar qualquer coisa? Basicamente, a gente tem uma contradição, a gente tem um problema no nosso conjunto de hipóteses. E a partir disso, tudo é válido. Pessoal, eu sei que essa regrinha do CTR é difícil de explicar num primeiro momento, tá? Mas na verdade, lembra, vamos voltar lá na consequência lógica. A consequência lógica é isso daqui, ó. Lembra dessa fórmula? É um E de todas as hipóteses implica na conclusão. Dizer que tem uma premissa falsa é dizer que do lado esquerdo vai ter um A, vai ter um B, e claro, eles são ligados pelo E, né? E vai ter um falso, por exemplo. Entenda, pessoal, ao A e B eu não sei quanto dá, mas B e falso eu sei que dá falso. E falso e qualquer coisa dá falso também. E falso e qualquer coisa, perceba que esse lado esquerdo, por ter uma contradição, um falso no conjunto de premissas, ele vai ser inteirinho falso. Falso e qualquer coisa é falso, né? Falso e falso é falso, falso e verdade é falso. Então a minha definição vai fazer com que eu chegue, né, a falso implica na minha conclusão C, ou seja, isso daqui vai ser uma tautologia. Primeiramente, esse rascunho aqui é para a gente relembrar as nossas definições,
Tá? Dedução natural serve para provar consequências lógicas, essa é a definição de consequência lógica, e por definição, esse falso tem que ser, né? Falso implica em qualquer coisa, que é a contradição, mas podia ser um alfa, é uma tautologia, logo, essa daqui é uma consequência válida. Tá? Bom, mas não se preocupe tanto com a definição matemática ali em cima. Esse CTR é uma regrinha que a gente pode utilizar. Se a gente tem uma contradição na premissa, a gente consegue provar qualquer coisa. E a gente vai ver que, na verdade, eu não vou dar um exercício para vocês com um problema nas premissas. Na verdade, esse falso aqui ele aparece em momentos bem oportunos. A gente vai ver exemplo disso hoje ainda. E aí, a regrinha que ficou faltando é a redução ao absurdo. Os matemáticos adoram usar essa regra, ou vocês já devem ter visto essa regra na matemática. Pessoal, a regrinha diz o seguinte: eu consigo provar um alfa da seguinte forma: assuma não alfa. Pessoal, assumir não alfa é assumir que não alfa é verdade. Assumir que não alfa é verdade, só tem um jeito de não alfa ser verdade: quando alfa for falso. Então, na verdade, o que eu estou fazendo, eu quero provar que alfa é verdadeiro e vou assumir que alfa é falso. Esquisito. Mas a partir do momento que eu assumir que alfa é falso, eu chegar numa contradição, quer dizer que esse alfa ser falso é muito esquisito. Esse alfa não pode ser falso. E se esse alfa não pode ser falso, ele só pode ser verdadeiro. Lembra do princípio do terceiro excluído da lógica proposicional, né? Pessoal, deixa eu tentar fazer um exemplo para vocês. Esse tipo de prova é muito utilizado quando a gente quer provar, por exemplo, que alguma coisa é infinita. O exemplo básico: o conjunto dos números naturais é infinito, certo? Pessoal, é bem esquisito, né, a gente provar que alguma coisa é infinita. Como é que eu provo que alguma coisa não tem fim? Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: ao invés de eu provar que os números naturais não têm fim, eu vou assumir que ele tem fim sim. Eu vou assumir que os naturais, ele está aqui dentro dessa bolinha, ou aqui dentro desse conjunto. Então os naturais começam do 0, depois vem o 1, depois vem o 2, e aí tem um monte de número aqui, até um K. Quer dizer, se esse conjunto dos naturais é todo o conjunto dos naturais, se ele é finito, eu tenho um número, pode ser grande o suficiente, mas eu tenho um K que é finito aqui, não é? Tem um K qualquer aqui. Qual que é a prova óbvia, né? Se você me fala qual que é esse K que é o maior dos números naturais, eu posso criar outro. Eu posso criar o K mais 1. E aí você fala assim, não, mas é porque na verdade o K mais 1 ele estava aqui dentro, eu que esqueci dele. Tudo bem, mas eu posso criar o K mais 2. E eu posso ir fazendo isso. Ou seja, perceba, eu queria provar que o número naturais era infinito. Para fazer isso, eu assumi que ele é finito, que ele cabe dentro daquele conjunto, e eu mostrei que tem um jeito de eu criar mais números naturais, quer dizer, ele não pode caber dentro daquele conjunto. Logo, eu cheguei numa contradição. Se eu cheguei numa contradição, quer dizer que os números naturais não pode ter fim, ou seja, ele só pode ser infinito.